Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 13 de agosto de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2385, tem 7 páginas, 47 elogias e 21 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 11 máximos. O tema é competição assediadora. A especialidade é parapatologia. Quem redigiu o verbete com muita classe, estudou muito, é o professor Frederico Falcão, que está lá, ó, vai aparecer no Skype. Está cheio de vida lá. Olha o sorriso dele de galã. Veja bem, esse é o Frederico Falcão, tá bom? Agora, definição. A competição assediadora é o ato ou efeito de consim homem ou mulher empenhar-se de maneira anticosmoética, isoladamente ou em grupo, na disputa de posição, poder, força, posses, habilidades, intelecto, atenção, afeto, beleza e prestígio, buscando autoafirmação e autovalorização a partir da comparação patológica interpares. Agora, nós temos aí a autopensenização antievolutiva, as fixações holopensênicas patológicas, a autoinsegurança, a baixa autoestima, a necessidade de heteroafirmação, a autoimagem, a autocorrupção, o egoísmo, o egocentrismo, a fofinha mal intencionada, o boato denegridor, a mentira, a argumentação falaciosa, a trapaça, a malandragem, a traição, o boicote, a manipulação, a omissão de informações relevantes. A falta da autovivência do estado vibracional profilático, a paracompetição assediadora entre conscientes e conscientes, a predisposição energética à heteroassedialidade, as evocações doentias e inconscientes, a atuação dos mega-assediadores extrafísicos. Agora, na argumentologia, nós temos aí o tópico sobre tipologia, com 7 contextos ou circunstâncias passíveis de salientar a manifestação ou traço da competição assediadora. Nas instituições, nós temos a competição nas instituições, que pode ser analisada em 2 categorias básicas. E na terapeuticologia, nós temos aí 11 traços objetivando reciclagem mais imediata do traço competitivo doentio. Vale a pena ver esses dados. Agora, nós temos aí, no processo aqui do processo da remissiologia, nós temos aí a autoinsegurança, o processo da interassistencialidade, a megatolice, a obsolescência psicossomática, o retardamento mental coletivo, além da satisfação malévola também. Agora, frase enfática. A competição assediadora resulta em atos anticosmoéticos e conflitos entre as consciências e instituições, criando interprisões grupo-kármicas e travando a evolução mundial. Você utiliza-se da competição assediadora para atingir objetivos de vida? Qual o saldo evolutivo obtido? Na bibliografia, nós temos aí 4 fontes bibliográficas. Na webgrafia, tem 12 fontes bibliográficas. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que esse verbete da enciclopédia não tem a parte da culturologia. Eu quero falar para o Frederico, que eu vou depois acrescentar. Mas o que é mais impressionante é que o verbete que foi colocado hoje aí, de uma maneira aleatória, é justamente culturologia do dicionário. Agora, mega análise, competição assediadora, 20 itens. Poder, confronto, insegurança, indiscernimento, belicismo. Egocentrismo, universalismo, anticonflitividade, maxi-fraternidade, subcerebralidade. Interassistencialidade, imaturidade, interassedialidade,
imaturidade, reatividade, rivalidade, hostilidade. Parapatologia, grupo-karmologia, interprisiologia, cosmoeticologia e conviviologia. Agora, o verbete do dicionário, como eu disse, é culturologia, o argumento é para direito lógico. Eu chamo a atenção aí para o adendo, que tem 7 facetas da culturologia, para a pessoa ter uma ideia. Hein? Não, eu falei de propósito, que a última eu falei, ainda tem essa. Já falei, essa eu te peguei. Agora aqui, questionamento. Professor, qual a melhor maneira de identificar se a consim possui aura aberta? Por qual motivo a pessoa nasce com a aura nessa condição? A aura aberta, no caso, você está perguntando, é um processo negativo, né? É porque ela tem algum processo de autoassédio que permite o heteroassédio. Então, nesse caso, ela não tem segurança. É o chamado corpo aberto, que é o contrário do corpo fechado. Professor, como se lê dicionário? Tem alguma técnica? Serve qualquer dicionário ou o senhor aconselha começar por um específico? Pelas suas pesquisas e observações, saberia dizer se o Francis Bacon e o Jean-Jacques Rousseau estão com sim ou com ciex, eles fazem parte da nossa turma? Olha, vamos com calma aqui, vamos por partes, segundo o Jack, o estripador. Primeiro, dicionário. Você tem que olhar o que você está estudando e pegar os dicionários sobre esse assunto que você está estudando. E ler o dicionário inteiro, anotando, riscando o dicionário. Primeiro, você compra o dicionário para ele ser seu, para você riscar. Isso é que é o melhor que a gente faz. Eu, por exemplo, estou vendo aqui, ó, Dicionário da Sabedoria, é do Delanina. Isso foi publicado em 1962, mais ou menos por aí. É da Editora das Américas, que fez isso em São Paulo. São 9 volumes, esses volumes geralmente são pequenininhos, mas eles têm geralmente 450 páginas. Eu já li até agora 7 volumes, esse é o 8º. Falta esse e o 9º para eu ler e anotar tudo. Que eu anoto um monte de coisa nele. Tem muita bobagem no dicionário. Tem. A gente pensa que é só sabedoria, mas tem muita ignorância. Então é preciso a gente ler tudo. Agora, outra coisa. O Francis Bacon, eu não sei onde é que ele está, muito embora ele está aqui nos bustos. É isso? Agora, o Jean-Jacques Rousseau, o Jean-Jacques, esse aí é meu conhecido, ele está como consciex faz mais de 2 séculos, e ele atualmente está atrás do povo que ele deixou para trás. Ele agora resolveu recentemente a mudar a situação, porque ele estava muito francês demais, muito francófilo. E ele mudou isso, então mudou a ideologia, o processo político dele. Ele está trabalhando agora, fazendo muita assistência. Agora, ele é o primeiro busto, quando a gente sai à esquerda daqui. Também tem o busto dele. O Francis Bacon também tem. Agora, para o Frederico, o professor Frederico, o verbetógrafo. Na parafatologia, página 2, segunda linha, poderia abordar a predisposição energética, a heterasedialidade e as evocações doentias inconscientes? Claro. Estão vendo aí? Nesse caso aqui, o que eu estou querendo dizer é que as pessoas elas já têm, né, na nossa sociedade uma predisposição muito grande à competição, né? A nossa sociedade até prega que a competição é importante, né? Uma coisa muito importante para a gente crescer, para a gente sobreviver. Então, esse pensene todo, né, da competição, de que a gente tem que competir para crescer, para aprender, até para a nossa sociedade acredita que é através da competição que a gente evolui, né? Através desse traço. Então, a pessoa cria toda uma predisposição o pensene, né, com a energia, né? Então, o pensamento fica também energeticamente isso predisposto, a heterasedialidade, e isso vai evocando, né? Tanto o pensene quanto a energia vai evocando, né, consciências afins com esse tipo de traço, né, de patologia.
Gente, eu entrego aí o Frederico para vocês. Pode falar, o Arlindo. O Frederico, aqui na página 2, Principiologia, o princípio egocêntrico do eu mereço. Podia dar uma analisada, por favor? Claro. Esse pensamento, né, é um pensamento que leva as pessoas o tempo inteiro à competição, né? Porque a partir do momento que você tem sempre a razão, ou você acha que você merece algo, né? Você vai lutar por aquilo, você vai brigar por aquilo, e isso daí muitas vezes, na maioria das vezes, vai te levar para uma competição com outras pessoas que ou acham que também merecem, né? Ou que talvez não acham que você merecem. Então, muitas vezes esse pensamento do eu mereço vai acabar te levando a uma competição por algum objetivo que você acredita que você mereça. Quando ele é egocêntrico, né, quando ele é uma coisa que está... Por isso que é o princípio egocêntrico, né? Porque às vezes pode até ser que você mereça, mas você não está pensando egocentricamente. Mas a partir do momento que você está pensando egocentricamente, a probabilidade de isso te levar para uma competição, de você querer alguma coisa, é muito grande. Agora, na página 1, a citaciologia, Bertrand Russell, a vida não passa de uma competição para ser o algoz e não a vítima. Eu não entendi essa frase aí. Tá ok. É um pouco o que eu estava falando, né, da nossa sociedade. A nossa sociedade acredita que a competição é uma coisa fundamental, né, uma coisa básica, que nós temos que viver com isso daí e que é assim que a gente vai crescer. Então, o que esse pensador aí, ele quer dizer com essa frase é justamente isso, que na vida, ou você vai ser um dos dois, e aí você escolhe o que você quer ser, se você quer ser vítima ou se você quer ser algoz. E aí que vem a competição, né, de todo mundo um tentando atropelar o outro, passar por cima do outro, ganhar do outro, passar a perna, né? Então, essa mentalidade muito prevalecente na nossa sociedade hoje, é muito essa frase, essa citação é importante por causa disso. Ela mostra que esse pensamento, na verdade, ele está muito entranhado nas bases do paradigma, das crenças, dos valores da nossa sociedade hoje em dia, né? Que é essa coisa, as pessoas acreditam que você tem que pegar o que é teu, você tem que correr, você tem que lutar, você tem que, né, e atropela e passa, né? Eu boto até no estrangeirismologia, né? A cultura do winner-loser, né, do americano, né? Os Estados Unidos têm isso demais, né? Que é a questão de ou você é um winner ou um loser, não tem meio termo. Então, assim, aí você vê o que você quer ser. Se você quer lutar para ser um winner, e aí você vai entrar em várias competições, porque todo mundo, né, a princípio quer ser um winner, ou no caso aqui um algoz, né? O algoz é aquele, teoricamente, aquele que vai ganhar, né? Que vai ser o rico, a vítima, o que perde, o que não é bem cedido, é visto como o loser, né? Em inglês, né? O perdedor, digamos assim. Tá, obrigado. Hein? Frederico, aqui no A, Tânia Guimarães, tudo bem? Tudo bem, Tânia? Olha só, na fatologia, quarta linha, de cima para baixo, no finalzinho. Fala aí um pouco como é que esse negócio da antiprimener tem relação com a competição interpares. Ah, tá. A partir do momento que a pessoa estiver vivendo... Porque a competição é uma coisa que acaba virando quase que parte do dia a dia das pessoas, né? Assim, uma pessoa, quando ele tem esse traço competitivo, pode ser até em alguma coisa específica, mas, em geral, é quase em tudo, né? Na pessoa, ela tende a estar competindo no dia a dia, ela acorda, né? Tem até um anúncio... um anúncio uma vez que eu vi do Itaú, porque a gente acorda todo dia, a gente tem que matar um leão e voltar para casa, né? Então você vê que essa cultura está muito na nossa sociedade, que você está todo dia brigando pela sua sobrevivência, brigando pelo seu status, brigando pelas suas posses, pela sua felicidade, aquela competição, né? Você tem que estar matando um leão. E o que eu estou querendo dizer é isso, assim, quem viver, né, baseado na competição, quem tem esse traço da competição, de estar competindo, para estar se provando, para estar se autoafirmando, ou que vê a vida como, né, uma constante sobrevivência, né, você não vai atingir a primeira, você não vai conseguir vivenciar isso se você estiver sendo uma pessoa competitiva na sua vida. Isso não vai, a competição ela é contra a primeira, né, ela é uma patologia muito séria. Isso foi um destaque bem interessante, né? Você fala mais aqui no detalhismo sobre isso, explicitando melhor essa, quer dizer, você não quer a primavera energética pessoal, porque você está fazendo a competição o tempo todo, é isso? Não é que a pessoa não quer, né? Na verdade, eu levaria mais, talvez, para a ignorância das pessoas, no sentido da ignorância de não saber ainda dos males da competição,
né, de como que essa competição pode ser um mal muito grande e está atrapalhando a vida. Até porque, como eu falei, isso daí, para muitas pessoas, né, eu conversei, quando eu estava escrevendo esse verbete, eu conversei com muitas pessoas no meu trabalho, amigos, e é interessante, eu via o ponto de vista das pessoas que elas se recusavam a ver competição como uma patologia. Né? A maioria das pessoas argumentava que a competição era uma coisa positiva, né? Que as pessoas viam, não, mas pô, como é que a gente vai evoluir se a gente não competir? Então, no caso aí, que eu tento demonstrar como é que ela é problemática, né? E foi muito interessante, que eu tinha feito algumas reflexões sobre isso, né? Eu li alguns artigos, e só depois que eu fui chegar no Homo sapiens reurbanizados e pacíficos, mas isso bem depois, quando meu verbete já estava até quase pronto, e eu fui ver como que o Valdo tinha abordado bastante a questão da competição, fala muito nesses dois, também no 700 também tem bastante, e como que ele vai descrevendo todos os males, né? Tem até uma frase que eu acho muito impactante, que ele fala que a competição ela é a origem de todo belicismo, né? Que a competição leva para a hostilidade, para tudo isso. Só que as pessoas não têm essa visão, né, das consequências da competição, e elas acham que não tem como ter um mundo sem competição. Então, aí o que eu estou querendo dizer é isso, na verdade. Ou seja, a competição, na verdade, ela é diferente do que as pessoas pensam que é algo positivo, né? A competição interpares, né? Ou que o Valdo chama no Homo sapiens pacíficos, que eu boto aqui na argumentologia, de extracompetitividade, né? Essa competitividade que a nossa sociedade acha que é positivo, que é o motor da nossa sociedade, ela, na verdade, ela é patológica. Ela leva para guerras, para conflitos, para estresse, para uma série de coisas patológicas, e, consequentemente, você não vai conseguir atingir a Primener vivendo dessa forma. Você acha que a autocompetição também está Não. nesse contexto? Quer dizer, eu cada dia eu estou querendo competir comigo pacificamente para melhorar? Não pode ser? Isso. Você coloca nesse contexto também? Não. Aí que tá. A diferenciação ela é importante aqui no caso, né? Que a gente fala de interpares, né? Até na definição. Sim, o coletivo. Eu e o coletivo, né? Você com outros, né? Isso. Ou organizações, estados, né? E tudo mais. Então, aqui na parte de instituições, eu tento esclarecer isso, dizendo que a intracompetitividade, né? Também definido no Homo sapiens pacíficos, que na verdade é a competição intraconsciencial, né? Ou seja, é a pessoa com ela mesma, né? Essa pessoa tentando estar se superando, mas o problema é que as pessoas, muitas delas, elas tentam, em vez de olhar para si, né, ver quais são as suas barreiras, o que você tem que se superar, e aí você focar em superar isso, as pessoas ficam vendo os outros, né, o que os outros estão fazendo, eu queria fazer mais que o outro, eu queria estar mais... Na verdade, no fundo, tudo isso é uma disputa por status, né, prestígio, posição, poder, tem uma série de coisas por trás da competição, mas falando mais assim, simplesmente, é isso, assim, a competição intraconsciencial, ela é super positiva e necessária evolutivamente. A competição interpessoal, né, a extracompetitividade, essa é a patológica e negativa. Tá, ok. Muito obrigada. Você é da onde? Do Rio. Eu acertei. Obrigada. Nada. Professor Valdo. Professor, no DAC, página 17, gostaria que o senhor comentasse um pouco, na seção Paradireitologia, a frase, o verdadeiro jurisconsulto é quem casa cosmoeticamente as leis com os costumes. Podia comentar mais um pouco? Espera aí, preciso ver onde é que está isso. Paradireitologia, página 17. É a segunda linha da paradireitologia. O verdadeiro jurisconsulto é quem casa cosmoeticamente as leis com os costumes. É porque eu sou leiga ainda, estou aprendendo. O problema todo é o seguinte: tudo que comanda a vida humana das pessoas em geral é o conjunto de costumes daquela etnia, daquela tradição, daquele povo. Agora, os magistrados, que são jurisconsultos, ele tem que coadunar, ou juntar, ou acertar, ou fazer a confluência de todos os princípios legais a esses costumes, porque senão não adianta nada. Então, por exemplo, ter a pena capital, a chamada pena de morte, isso eles se submeteram a um hábito, você está entendendo, da matança do povo.
Então, por exemplo, Estados Unidos, ele é muito influenciado pelo panjudaísmo. O panjudaísmo é totalmente belicista. Então, eles têm lá o Pentágono, a coisa toda, a arma. Outra coisa, mais de 50% do povo não quer que acabe com a liberdade de comprar e usar a arma. Todo mundo quer usar a arma. Então, é uma nação armada, uma nação belicista, uma nação matadora. Por quê? Os magistrados fizeram a lei daquele jeito. E eles lá são considerados como sendo os jurisconsultos dos pais fundadores que fizeram aquilo que é a maior carta constitucional que existe, boa, dos Estados Unidos. No entanto, eles têm isso tudo. Lá permite que a pessoa tenha arma à vontade. Então, você veja, esses magistrados ainda não são os ideais. São jurisconsultos que fizeram aquela carta deixando a liberdade de matança. Isso aí tinha que dar um jeito. Então, o Texas, por exemplo, às vezes num ano ele mata um monte de gente, né, na cadeira elétrica. Você está entendendo? Onde é que está a civilização? A pena capital é o homicídio institucionalizado, legalizado. Então, o verdadeiro jurisconsulto, ele deveria ter um grande conhecimento das etnias, da Ele tem que saber muito sobre sociologia, sobre história, a psicologia, a psiquiatria, se ele puder, devia ter tudo. Eu já falava, quando foi feita lá a faculdade de Direito, eles me perguntaram, o que você acha que está errado nisso? Eu falei assim, eu acho que falta estrutura em quem vai fazer advocacia, porque qualquer rapazinho chega aqui, vai fazer, depois pode se transformar num juiz. Se a família dele tem influência naquilo, pronto, daí a pouco tem lá um cara. Por isso que é que tem os lalau da vida aí, que são magistrados do Brasil, que já foram até, estão na cadeia. Então, você veja, precisava ter mais infraestrutura para a pessoa ser advogada. Eu acho que devia de exigir mais, como infraestrutura, sabe? Isso que a gente pede para os cursos aqui, como é que é? Precisa ter o quê? Tem uma coisa antes. Pré-requisito. Precisa de ter mais pré-requisito. Não seria só a aplicação da lei, seria análise de cada caso, não, a aplicação da lei até que é fácil. Pois é. Agora, o problema é saber escolher. O que é que você vai aplicar? Entende? Então, o que eu vejo é o seguinte, as faculdades de Direito, a OAB, esse negócio todo, devia exigir mais. Não é só nos cursos de Direito, porque os cursos de Direito, no Brasil, por exemplo, na década de 50, 60, tinha faculdade que ninguém precisava de ir lá, era só ir para pegar o diploma. Lá em Niterói mesmo tinha uma desse jeito, todo mundo sabe disso. Eu sei porque eu ia ao Ministério da Educação naquela ocasião, sabia de tudo lá por dentro, e eles fizeram uma perseguição depois em cima, deram um jeito na tal faculdade, porque os caras, eles pegaram com documento. O cara só ia lá para receber o diploma no fim do curso. Eles davam um jeito, é uma fábrica de diploma. Agora, igual essa de Niterói, havia algumas dezenas no Brasil. Então, veja, isso tudo naquela ocasião, eu falei assim, precisa de infraestrutura. Agora, eu penso que isso andou melhorando muito de lá para cá. Agora, da década de 50, 60 para cá, melhorou muito. Agora, Valdo, já é errado o próprio processo seletivo do STF, que é indicação política, e se você vê, por exemplo, aquele Toffoli lá... Aí já é a cúpula, tudo errado. Já no máximo já está errado. Só do PT mandar nesse povo todo. E outra coisa, às vezes um partido igual ao PT não cumpre a lei toda. Então o STF, às vezes, é que está fazendo a ordenação. Então, eles estão entrando. É o Poder Judiciário entrando no Poder Executivo. Eles estão se infiltrando lá. Do jeito que um infiltra no outro, isso aí não é bom. Quando os poderes começam a se interferir... Professor... Já perdeu, o país está no buraco. É o que está acontecendo no Brasil. Tem muita Professor coisa que precisa Valdo, reformular. aqui em cima, Tânia, sobre essa questão dos advogados, eu tenho a minha filha, que é advogada. Nesses 2 últimos anos, a OAB está sendo... todo concurso, que ela antes fazia 1, agora ela faz 4, cobra uma fábula, quer dizer, é só uma... E a correção dela está sendo questionada em todos os níveis. Pois é, mas talvez acabe, porque o que eles estão fazendo as pessoas que não faz... passam e eles não dão os valores, eles não dão as notas, eu sei. não dão as coisas. Então, precisava de fazer tem um negócio movimento. muito complicado aí.
Por exemplo, esse Toffoli que está lá no Supremo Tribunal, ele não devia de estar lá fazendo o mensalão. Que é isso? Isso é uma vergonha para o Brasil. Sim, além dele e todo tem mundo outros. sabe disso. A Professor, coisa já saiu em tudo quanto é imprensa, até no exterior. Além desse, tem outros que foram indicados por Tem, Lula, mas veja, não fizeram concurso, pois é, mas esse- não fizeram nenhuma... Eu sei. Então, Agora, tá um esse negócio Toffoli é de complicado. morte. Pois é, uma vergonha isso tudo. Como é que o cara fica lá? E a gente Ele faz está o quê? impedido pela natural situação da vida. Qualquer um entende isso. Agora, por quê? O que É mais do fazer? que conflito de interesse. O que Isso fazer? Isso é um crime. Sim. Isso é delinquência. Isso é ilicitude. É ser vergonhice. Gente, não tem outro nome. Direito ou é ou não é. Agora, esse Toffoli, risca ele do mapa. Se de riscar. Mas aí Não faz o tem quê, professor? nenhuma moral de ser juiz do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma vergonha para nós todos. Sim. O cara devia de ser, a hora que deu o mensalão, falou, opa, estou fora. Ele não. Com a cara mais de caradurismo, mais cara de pau. Como é que é isso? Isso é o poder, prestígio... Isso é o poder do PT em cima dele. Tradição, etc, etc. Ele não quer acabar com a Mas o AB autobiografia dele. está sendo só pega dinheiro, é só caçar dinheiro. 4 concursos por ano, tá Não, lá. a OAB está fazendo força. Ficou mas agora, complicado. eu acho, por exemplo, que esse caso do Toffoli, os jornais deviam ter todo dia. Como é que é? O Toffoli continua? Todo dia devia ter. O Toffoli continua? Que vergonha! Onde é que está? Vocês estão morrendo de vergonha? Quem é que tem vergonha aí no Brasil? Como é que é isso? Isso tudo devia estar na mídia, sem parar. Uma vergonha, eu acho. Estou falando um caso, lá tem mais. Mas esse é horrorosamente óbvio. Eles não estão nem fazendo mais os crimes ocultos, está tudo explícito, tudo passando no nariz da gente. Estão chamando a população de burraldas e de anarfas. A verdade é essa. Isso é uma vergonha. Hoje vivenciei uma projeção e durante vários momentos perdi a lucidez. Conseguia recuperá-la rapidamente, porém, quando voltava, eu estava em outra dimensão diferente da anterior. Fui da minha cidade para o CAEC, do CAEC para a Baratosfera e desta para a cidade de New York. Essa perda de lucidez é devido à falta de retilinearidade pensênica? Qual a recomendação para aumentar o nível de concentração mental e retilinearidade pensênica? É você pegar o meu livro Projeciologia e ler algumas dezenas de capítulos que diz respeito a essas coisas. Não adianta falar aqui que não é uma coisa só, precisa de muita coisa para isso. A primeira coisa é melhorar o autodiscernimento. A coisa mais séria é isso. Agora, para isso, leia aí uns 10 capítulos escolhidos lá do Projeciologia. Risca o capítulo, faça a crítica do capítulo, que isso aí vai te ajudar. Agora, ao verbetógrafo, ao professor Frederico Falcão, por favor, enumerologia, página 3, em relação aos medos citados neste item, pode-se afirmar que estão relacionados à baixa autoestima? Poderia aprofundar o assunto? Perfeito. A questão da competição toda, né, ou seja, a raiz da competição, ela está na autoinsegurança, né, ou seja, a pessoa, ela tem insegurança, né, própria, e aí ela parte, né, tem vários medos, né, e aí ela tem 2 opções, né, tem até um artigo da própria Conscienciologia em que o autor ele menciona esses 2 tipos. Ou a pessoa, né, ela acaba com medo de entrar na competição, ela acaba se retraindo e se isolando, né, que é uma coisa que não vai ter solução. Então ela parte para a competição aberta, né, acreditando que se ela vencer a competição, né, ela assim consegue ganhar valor, se dar valor, ela vai passar a ter valor, né? Ou seja, é como se ela tivesse, se eu ganhar daquela pessoa, eu vou ter o valor que aquela pessoa tem, né? Então, ou seja, a competição em si é uma tentativa da pessoa de aplacar uma insegurança dela, né? E ela compete com uma pessoa que acredita que ganhando daquilo ali, então ela vai ter ganhado valor, né? E muitas vezes, até daquela pessoa, ou seja, a tendência às vezes competir com pessoas em que a gente de alguma maneira admira ou inveja, né? Por quê? Porque você quer competir com aquela pessoa, para você ganhar dela naquele quesito, né? Você quer como se você estivesse ganhando aquele valor que ela tem, é como se você estivesse absorvendo aquele valor para você,
né? Então, é perfeito. A raiz da competição ela está na insegurança pessoal. Agora, ó, professor Frederico, como fazer a profilaxia da competição assediadora dentro do voluntariado das ICs, tanto para o competidor quanto para o competido? Tá. Na verdade, eu acho que a profilaxia definitiva da competição, né, é a questão de você estar buscando o autoconhecimento constante, tá? Ou seja, é você sair daqui do lock interno para o lock externo, né? Porque enquanto você está no lock externo, ou seja, você está muito preocupado ainda com o que os outros pensam e tudo mais, você não vai conseguir se dar valor, né? O seu valor você está colocando na mão dos outros, né? E aí você tem que estar sempre fazendo algo, provando para os outros, né, que você tem valor para eles estarem te dando valor e, consequentemente, você se sente valorizado. Você está trazendo isso para você, né? Você tá fazendo suas autopesquisas, seu autoconhecimento, suas autossuperações, e assim você vai começando a se dar valor, né? Você vai se preocupando com você mesmo, como você se vê, e você vai chegando até a questão de você estar ficando menos suscetível às questões externas, né? Ou seja, a habilidade, essas coisas todas. Quanto à questão do... Então, esse, assim, para mim, o principal é isso, né? Esse caminho da autopesquisa mesmo, das reciclagens, é assim que eu acho que você vai ganhando, vai saindo do lock externo para o lock interno, vai ganhando essa questão do valor você por você mesmo e ficando menos na mão dos outros. Quanto à questão do voluntariado, quando você falou do competitivo, do competido, né? Na verdade, é o seguinte... A pessoa que no voluntariado, eu acho que você tem algumas maneiras que eu boto aqui, uns 11 itens, justamente para você tentar fazer uma questão mais de curto prazo. Porque longo prazo é a questão de mudar o lock interno para o lock externo para o lock interno. Mas no voluntariado, eu te sugeriria você dar uma olhada nesses 11 traços, nesses 11 itens que eu coloco na terapeuticologia, te ajudando a você ver o seguinte: primeiro, não está contribuindo para essa competição? Pessoa, né? Essa coisa é uma pergunta que a gente tem que estar sempre se fazendo, porque muitas vezes a gente acha que o outro que está competindo com a gente, isso pode vir muito daquele princípio do eu mereço, né? Por que é o outro que está competindo com você? Né? Ou seja, por que você está partindo do princípio que não, isso daqui é meu, né? Esse aqui é o meu coisa, e o outro que está competindo comigo? Né? Então a gente tem que sempre tomar cuidado e se perguntar isso mais profundamente, mas de qualquer maneira, esses itens da terapeuticologia podem te ajudar a você estar lidando melhor com as pessoas quando você se vê em algum motivo de competitividade contra a pessoa, tá? Então, essa fica a minha dica aí, dá uma olhada na terapeuticologia, com calma. Alô, Frederico. Primeiro, queria parabenizar pelo verbete, achei que está muito legal, tá? Obrigado. O meu tema de pesquisa, ele envolve a questão da competição. E aí eu queria te perguntar, qual que é a sua opinião, qual a sua visão, porque sempre que eu abordo o tema da competição, a argumentação que me vem das pessoas é assim, não, mas a competição ela incita a pessoa a se melhorar, ela incita a pessoa a buscar melhores caminhos, né? O desenvolvimento vem por causa da competição. Então eles vêm com essa argumentação. Eu queria ver o que você, que estudou mais esse tema específico, o que você pensa sobre isso. Tá. Vou repetir uma frase que eu acho que o Valdo deve ter falado 1000 vezes, né? A questão é tudo a intencionalidade. Então, a intencionalidade ela é super importante nesse item, nesse traço, né? Por quê? Se você acaba, de vez em quando, se espelhando num outro para você tentar se superar, né? Mas a intenção, lembrando, você não está querendo superar o outro, você não está competindo com ele, você não quer mostrar que você é melhor que ele para os outros e para ele mesmo, etc. Se você, às vezes, pega algumas metas que alguém alcançou, que antes você considerava inalcançável, aí você vê, pô, aquela pessoa conseguiu isso. E aí você traça como você se faz uma autoanálise, você tem um bom nível de autoconhecimento, e você fala, poxa, acho que dá para eu fazer isso. E aí você coloca isso como uma coisa interna sua, sem você estar querendo holofotes, reconhecimento para o grupo, né? Ah, olha só, eu consegui também, isso aqui é um status, isso aqui é né, como se fosse uma medalha que eu ganhei. Pode ser positivo, mas a intenção é muito importante nesse caso, que aí você, de repente, você viu algo externo, que você ainda não tinha se tocado, e transformou aquilo numa informação que você teve nova, e você transformou aquilo numa questão intracompetitiva, né, intraconsciencial sua. Aí isso é positivo. O problema é que a gente sabe que na maioria das vezes não é assim, né? Ou seja, as pessoas, elas veem outras pessoas e elas querem competir para mostrar para o grupo, né? Para o grupo que está, para o seu meio social, família, amigos,
E aí você está querendo aquilo, é reconhecimento, é prestígio, é status. Então esse que às vezes é o grande problema, entre outras coisas que a competição pode também estar buscando, poder, né, no grupo, você quer o cargo de coordenação de chefia. A grande questão é que a gente tem que tomar cuidado, é isso. Qual é a intenção? Você traçou um novo objetivo, né? O que você está querendo buscar com aquilo ali de verdade, né? Você realmente é uma questão sua, que você está disposto a ficar no anonimato quando você conseguir aquilo ali, né? Eu digo, não querer holofotes, fogos de artifício, reconhecimento, né? Não que você também não possa compartilhar com os outros as conquistas, mas a intencionalidade eu acho que é fundamental aí. Responde a sua pergunta? Não, respondeu sim. Agora, assim, a gente vive numa sociedade capitalista, né? E aí, por exemplo, como é que você vê a situação numa empresa, por exemplo, faz um processo seletivo para selecionar um novo funcionário, né? E você está participando de um processo seletivo, né? De uma certa forma, aquilo é competitivo e você tem uma intenção que é assim, eu quero ser selecionado para poder trabalhar nessa empresa, né? Como é que você vê isso, esse tipo de competição? Se isso é saudável, se isso é salutar, ou, né, se a empresa está fazendo uma seleção para tentar pegar, de repente, o melhor profissional? Como é que você vê essa situação, se isso é ok ou não? Olha, a princípio, eu acho que, é o que eu volto a falar, é a intenção, né? Se a pessoa realmente, aquilo ali, ela não está, digamos assim, como é que eu poderia usar as palavras? Se ela está realmente no caminho certo dela, né? Se aquilo ali é um emprego realmente que ela quer, um emprego bacana, um emprego, sabe, que está dentro, digamos assim, que vai somar a Proexis dela, se aquela ali é uma empresa em que ela tem... O Valdo vive falando da questão da lucidez, né? Ele contou aquele caso uma vez da Antártida e tudo mais. Então, vamos partir de uma premissa, né, que você está no caminho certo em termos de... Você está escolhendo uma boa profissão, essa empresa você não está entrando também por conseguir status social, para agradar sua família, é uma empresa que tem algum porquê de você estar ali e tudo mais, né? Então eu acho que esses processos podem ser saudáveis sim, de acordo com como eles forem conduzidos, tá? Isso no nosso nível atual, né? Porque eu entendo o seguinte, se a gente faz uma projeção para o futuro, né, vamos supor, quando a gente estiver num planeta escola, eu acho que esses processos eles vão ser diferenciados, tá? Eu acho que as pessoas vão ter mais autoconhecimento, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que esses processos, na minha visão, eles tendem a acabar, tá? Porque hoje em dia, com a nossa pouca lucidez, discernimento e autoconhecimento, às vezes a gente precisa desses processos, botar as pessoas sob pressão, sob prova, competindo uns com os outros, para tentar dali você tentar tirar o melhor. Mas eu entendo que no futuro, né, lá muitos e muitos anos para frente, com aumento de conhecimento das pessoas, do parapsiquismo, da lucidez, esses processos vão ser mais simples, né? Isso aí não sei se o Valdo pode até falar alguma coisinha, mas vai ser mais fácil de você saber quem são as melhores pessoas, quem são as pessoas que têm os traços mais adequados para determinadas funções. E você vai talvez ficar precisando botar né, pela ficha evolutiva pessoal, pelos trafores, por tudo isso, esse conhecimento que talvez a gente vai ter, você não vai precisar botar as pessoas para fazerem um teste de competição para ver quem vai ganhar aquela vaga ali na hora. Legal, muito bom. E deixa eu te perguntar mais uma coisa, qual que é a sua opinião sobre o processo que a gente está vivenciando das Olimpíadas, né? Você acha que as Olimpíadas é completamente patológico ou tem alguma coisa positiva nas Olimpíadas, né? Qual que é a sua opinião? Olha, as Olimpíadas é interessante, eu trabalhei durante 3 anos no Comitê Olímpico Brasileiro, né? Justamente na época do Pan-Americano, e na época até me afinizei muito com, digamos assim, os ideais olímpicos, né? Que na verdade a Olimpíada, ela a princípio, hoje em dia, ela é colocada como só um meio, né? Uma celebração dos ideais olímpicos, né? Ela não é o fim, ela é o meio a princípio, né? Isso é o que o Comitê Olímpico Internacional tenta fazer, ou seja, ela é só uma maneira de chamar atenção para o mundo, do mundo que os ideais olímpicos imaginam, de fraternidade, igualdade, né? Mas mesmo assim o homem tentando sempre se superar, né? Ou seja, você não precisa para se superar estar destruindo ou né? Ferrando o outro, digamos assim, acabando o outro como no capitalismo, né? Então ele tem esses ideais. Mas teve uma pessoa que uma vez me argumentou que na verdade as Olimpíadas começou como uma forma de guerra, né? Ou seja, lá na Grécia Antiga, as Olimpíadas era para ver quem era mais poderoso, quem era mais forte. Então era uma espécie de uma guerra velada, né? Então eu te digo que isso daí realmente é um assunto, assim, tem esses dois pontos de vista, né? Particularmente eu não saberia dizer como é que está a energia disso daí hoje em dia, ou seja, se ela ainda tem um propósito bélico, assim, você vê os Estados Unidos, China, tem muitos países, né,
que tentam usar as Olimpíadas como forma de status, né? De demonstração de poderio, né? Quem é o mais forte, quem é o mais poderoso, investem bilhões e bilhões. Assim, eu sinceramente, há muitos países que não investem tanto no esporte, como, teoricamente, algumas pessoas argumentam, de que o esporte tem um poder de transformação social muito grande, muito positivo. Mas a questão, a gente volta para a questão da intencionalidade, né? Com que intencionalidade estão sendo usados os jogos, né? Para você mostrar o seu poder econômico, sua força para o mundo, né? Ou uma ferramenta de transformação social, de união do mundo, mais. Então, isso que tem que dar uma olhada. Não, legal, porque uma coisa que eu percebo nas Olimpíadas, por exemplo, é depois da competição, a pessoa que fica com a medalha de prata, com o segundo lugar, ela sempre chora, sempre uma frustração, né? Não, difícil, assim, você não vê ela ficando feliz pelo outro que ganhou o primeiro lugar, né? Então, a premissa, apesar, talvez você olhou um contexto, né, macro da Olimpíada, mas o contexto micro ali nas competições é egoísta, né? Não tem aquela a satisfação em ver o outro vencer, né? É sempre o eu quero vencer, né? Então, eu acho que essa premissa, em termos de jogos, ela é complicada. Acho que você colocou aqui, né, no jogos amistosos, né? Está no teu verbete aqui, né? Mas eu perguntei só nesse sentido mesmo. Não, mas você tem razão. E tem que perguntar até a questão da própria a criação do Estado mundial, né? A gente tem que ir rompendo com a questão do meu país, o teu país, né? Então, isso que você colocou está perfeito, aquela coisa do cara pegar e ficar com a bandeira depois, né? Será que, de alguma forma, aquilo você não está reforçando a ideia de segregação, de separação, né? Ao invés de estar tentando criar algum mecanismo de desfazer as bandeiras e das pessoas se unirem, né? E se verem como uma coisa só? Então, isso fica como uma reflexão aí, né? Frederico, Tânia de novo. Oi, Tânia. Agora, na página 2, em laboratoriologia, você colocou 5 laboratórios. Não é isso? Desculpa, vai sumiu. 5 laboratórios. Eu queria que você falasse um pouco como que o laboratório da autoconscienciometrologia tem importância nessa questão da competição assediadora ou a desassediadora, né? Porque fala um pouco dessa metria. Como é que é isso? Isso. Eu acho até que você pegou, talvez esse daí seja dos laboratórios mais importantes, né? Porque como eu falei, acha? Assim, no caso, a você competição... Você não colocou ele no começo da lista, nem no final? Você está achando? Fala então dessa maior importância dele. Eu digo assim, um dos mais importantes, né, no caso. Por quê? Porque é a questão do autoconhecimento que eu estava falando, né? Ou seja, a competição, né, à medida que você vai se autoconhecendo, que você vai fazendo autopesquisa, tudo isso que a gente faz muito na conscienciologia, a tendência é você ir ganhando autoconfiança, né? Eu mesmo fui um cara que, quando eu cheguei na conscienciologia, eu era muito competitivo. Muito o quê? Competitivo? Eu não escutei. Demais. E isso chegava a ser tão patológico que, às vezes, era muito problemático para mim. Era uma coisa assim que eu demorei para enxergar. Mas, à medida que você vai se conhecendo, você vai se pesquisando, você vai superando esses traços, é muito interessante, você vai ganhando muita autoconfiança. Acho que todos nós aqui já experimentamos isso aqui na conscienciologia. Você vai se conhecendo, então toda essa insegurança, essa dependência da aprovação dos outros, com o crescimento do autoconhecimento, da autopesquisa, das reciclagens, isso vai passando, você vai ficando mais confiante em você, você vai aprendendo a lidar mais com o seu amparo, que você talvez realmente tenha que ter umas figurinhas, né? De vez em quando, ter uma opinião, etc. Então, a autoconscienciometrologia é isso, né? Ou seja, você está conseguindo, está fazendo a sua autopesquisa, está fazendo o seu autodiagnóstico, está se reciclando, para você estar saindo como eu falei, do loco externo para ir para o loco interno. Eu acho que esse sim é fundamental para você estar superando de vez a questão do traço competitivo. Então, ok. Muito obrigada. Nada. Interessante o verbete. Diz-me uma coisa, aqui na antonimologia, porquê que não colocaste competição sadia? Porque existe competição sadia? Na antonimologia? Nos antônimos. Na verdade, eu cheguei até a cogitar botar isso daí,
Só que a gente, como eu meio que separei em 10, né, porque o pessoal falou que era um limite, eu tive que selecionar alguns, eu tinha botado, na verdade, uma batelada aí, né? E aí, realmente, a competição... Porque, na verdade, eu não quis fazer uma coisa que pudesse, de repente, confundir um pouco. Então, a gente, na hora de selecionar, optei por isso daí. Achei que talvez fosse mais relevante, mas poderia ser uma opção, sim. Porque, por exemplo, pegando nas Olimpíadas, eu trabalho na área da deficiência, existem as Paralimpíadas, e é bem interessante, porque a pessoa com deficiência que é cega ou que é cadeirante, e quando ela vê outros nas Paralimpíadas a superarem-se, a jogarem basquete ou a ganharem os 200 metros e cegos, aquilo é muito estimulante para as pessoas com deficiência. Agora, eu queria perguntar para ti, porquê que escolheste este tema da competição assediadora para fazer como verbete? Porque isso daí era uma coisa que eu precisava estudar, era um traço meu que atrapalhava muito a minha vida, mas em todos os campos, profissionais, social, afetivo, entretenimento. A competição era uma coisa que era tão forte na minha vida, né, que atrapalhava. Eu chegava, tinha vezes, por exemplo, eu ia fazer um esporte com os meus amigos, por exemplo, eu jogar tênis, né? O meu grau de cobrança e de competição era tão forte que era muito engraçado. Ele acionava um mecanismo. As pessoas criam mecanismos dos mais diversos devido ao traço de competição, né? A competição ela leva as pessoas a fazerem mecanismos bem interessantes. O meu, por exemplo, quando eu ia jogar algum esporte, era muito engraçado. Eu me auto-boicotava. Porque o meu receio de perder, né, lidar com a perda, ou como é que isso ia reverberar no meu meio social, com os outros e tudo mais, era tão grande, tão grande, tão grande, que o que eu fazia? Eu nunca me esforçava. Eu sempre jogava de brincadeira, como se eu estivesse, sabe, não dando muita bola para aquilo. Eu fingia que não dava muita bola para jogar meio de qualquer jeito, né? E aí, perdia nada, beleza, mas eu joguei de qualquer jeito. Assim, isso, obviamente, não é bom para ninguém. Você vai criando uns mecanismos de tipo assim, não vou me esforçar, porque aí se eu perco qualquer coisa, eu tenho a desculpa de que não me esforcei. Estou jogando de brincadeira, não dou muito valor para isso. Então, e fora outros mecanismos, né, às vezes até de convivialidade, né? A minha competição de querer, às vezes, chegar num lugar e competir pela atenção, pelo status, pelo prestígio, às vezes ela era tão sufocadora, tão grande, que eu evitava, né? Eu não ia para o lugar com toda essa pressão que eu tinha de que eu tinha que chegar no lugar, né? Tinha que ter o holofote, tinha que não sei o quê, eu tinha que destacar. Então ela acabava era tão sufocante que aí eu preferia não ir, não entrar na competição, né? Como até um artigo que um rapaz fala isso, que você tem esses dois traços, ou você vai para a competição mesmo, ou você acaba às vezes fugindo, né? Você evita, você não quer, para você não ter a opção de perder, né? Como o nosso colega aí falou, de você ganhar a medalha de prata, né? Você não quer, você prefere não disputar e de repente ter que pegar a medalha de prata. Então, é uma coisa que eu fui percebendo como que... tem até um artigo interessante que eu falo, que eu leio aqui, o cara fala que a competição ela é um traço que ela se embrenha nos aspectos da vida, né? De você com você mesmo, você com seu parceiro, com sua dupla, filho, irmãos, com mãe, colegas, ela se embrenha em todos os lugares que você pode imaginar, né? Convívio forte, tudo que a gente pode imaginar, a competição pode estar ali discretamente agindo, né? Em termos de instituições, de Estado, de guerras formadas por competição, por cursos, por dinheiro, por tudo. Então, eu vi como a minha vida e achei que seria interessante estar contribuindo o que eu pude aprender aí com esse projeto. Muito bom. E diz-me uma coisa, durante o processo da escrita do verbete, tu sentiste alguma reciclagem? Como é que foi? Sentiste mudança dos comportamentos? Com certeza. Na verdade, eu acho que quando eu escrevi o verbete, quando eu fui escrever o verbete propriamente dito, eu talvez tinha bastante reflexão sobre o assunto e já estava meio que reciclando esse traço. Mas a escrita do verbete foi importante porque eu acho que aprofundou o estudo, porque até então eu não estava aprofundando tanto, né? Então foi legal ter aprofundado, eu li muito artigo, né? Foi muito bacana isso, ver várias visões diferentes. Foi muito interessante ver pessoas de fora da Conscienciologia, né, falando que
digamos assim, a cura, né, para a competição eu acho que eu vou até ler um trecho aqui depois para vocês de um artigo, que a questão é do autoconhecimento, das pessoas focarem em si, nas suas limitações, nas suas superações e não com os outros, né? Então, como é que as pessoas de fora da Conscienciologia têm visões também muito interessantes que estão de acordo com o nosso paradigma, né, o paradigma consciencial, né, os valores conscienciais, e foi bom, porque aprofundou e acho que reforçou, né? Ou seja, isso ficou mais latente, talvez ajudou, eu acho que eu poderia dizer que ajudou a eliminar de vez, talvez, ou deixar, assim, resquícios muito pequenos. Então foi muito importante para consolidar eu diria que foi mais importante para consolidar, né? Já tinha se iniciado o processo, foi importante para consolidar. E qual é a tua análise crítica, por exemplo, estava aqui pensando na competição, quando é a nível, não sei se este é o termo correto, mas a nível sexual e familiar, por exemplo, ali aquela ideia que às vezes o meu namorado tem que ser o melhor, o mais giro de todos, ou a minha namorada tem que ser a mais bonita de todas, ou o meu filho tem que ser o filho mais inteligente da turma. Como é que vês isso? Você pegou um ponto aí, se me permite, eu vou começar, depois eu vou para a questão do sexual, eu vou pegar primeiro do familiar. Tem um artigo aqui também que eu li, que é muito legal, que a pessoa fala, né, como que na nossa sociedade, a forma como a nossa sociedade pensa, né, o mater pensandi, digamos, o pensando da nossa sociedade é muito competitivo. E a pessoa vai descrevendo, né, essa autora, ela vai descrevendo como é que a competição ela começa a ser incitada desde bem pequenininho na criança, né? Ou seja, isso aí começa a ser já colocado na cabeça da criança desde pequenininho. Como? Com o pai, né, tentando comparar o filho com os amigos, os primos, os irmãos, que assim, né, quem acaba primeiro de comer ganha, quem correr mais rápido ganha o prêmio. Ou seja, os pais, eles educam muitos filhos, né, através de um processo de competição. Né? Eles vão já botando na cabeça das crianças desde novas, criando sinapses, né, de que através da superação dos outros e tudo mais, que você vai ser recompensado, né? E aí não percebem o dano que isso depois faz para a nossa sociedade, né? A nossa sociedade é extremamente competitiva, de certa forma, por quê? Porque a nossa sociedade é um reflexo dos nossos intraconscienciais, né? Do nosso interno, o que mostra que a maioria da nossa população hoje em dia é competitiva, o que torna a gente cria uma sociedade muito competitiva. E isso vem desde cedo, né, com os pais plantando, fazendo muitas vezes esse tipo de educação nas crianças sem perceberem o dano macro que isso depois gera, né? Não só para a criança, mas na questão da sociedade. Então, tem essa questão já de incitar as crianças desde nova para a competição, né? Interpares, né? Não intraconsciencial, né? E acaba que muitas vezes a gente tem filmes aí que a gente vê assim aos montes, né? De mãe competindo com a filha, pai competindo com o filho, né? Ou isso é muito comum, os filhos competirem pelo carinho, pela atenção do pai, né? O filho que quer ser, os filhos querem ser o mais dinho do papai, né? Isso é assim, a gente vê os montes por aí. Eu mesmo sou o mais novo de 3 irmãos. Puxa vida, sofri com isso. O meu irmão mais velho é um super gênio, o meio era o cara mais sociável, engraçado de toda a família. Eu cara, tipo assim, né? Ué, onde é que eu me coloco aqui, né? E os dois são grandes expoentes dos dois lados da família, né? De pai e de mãe, né? Então, isso foi sempre uma questão. Quanto à questão sexual, de dupla, de parceiro, de casamento, eu vi muito isso, né? Competição entre os pares do casal, né? Eu lembro uma vez, competição, assim, essas coisas bobas, por isso que eu botei a questão do jogo aí também, né? Entre contextos. As pessoas às vezes não percebem como é que pequenas situações assim, de diversão entre as pessoas, a competição podem virar grandes conflitos, né? Quando que eu não vi, às vezes eu ia com um grupo de amigos para minha casa em Itaipava, na Serra aqui do Rio, né? E o pessoal jogar um baralho, ia jogar um videogame, né? Você via o casal que perdeu no baralho saindo dos tapas, né? Porque perdeu um jogo de baralho, num sábado à noite, curtindo na serra, ou ia jogar um videogame, né? Amigos, né, sabe, brigando e criando um clima ruim ali entre os amigos, porque perdeu um videogame, sabe? E fica zoando o outro, ou quando ia jogar um futebol de manhã, né, aquele amigo que é super seu amigo, super doce, gentil, né, pessoas que quando entra em campo jogar futebol, os caras viram um monstro, mas assim, de dar soco na cara do amigo e tudo. Então, a questão da competitividade, ela está presente em todos os relacionamentos,
pessoais de qualquer instância que seja, ou organizacional, né, como eu falei, já entre países, tudo quanto é lugar, né, agindo quando a gente, às vezes, menos espera, né? Rodrigo? Patrícia, eu queria que você falasse para a gente como você vê o mecanismo desses 2 ciclos que você pôs em ciclologia, o primeiro e o terceiro. O ciclo das adversidades autoimpostas e o ciclo das reações exageradas. O ciclo das adversidades autoimpostas. Tá. O ciclo das adversidades autoimpostas é muito o seguinte, né? A pessoa competitiva, né, ou seja, insegura, ela vai estar sempre criando adversidades. Por quê? Porque a forma dela está tentando se sentir um pouco melhor consigo mesma, ou seja, aplacar sua insegurança, suas carências e tudo mais, vai ser colocando objetivos de competição com outros, né, de superar outros, né? E isso vai levar ela a adversidades, a conflitos, né? Porque, assim, em termos de proexis, né, gente, você não tem que estar competindo, né, com seus pares, é você com você mesmo, né? Tem um termo aqui que eu botei, acho que até do Serenão, né, que tem lá no Homo sapiens pacíficos, né? Os serenões não exibem qualquer espírito de competição com outros seres e prevêem a evolução inevitável e recusável para todos, né? Aí, continuando, dizendo que não é necessário você competir com os outros para evoluir, você tem a competição com você mesmo, né? Então, nas adversidades é isso, a partir do momento que você começa a criar, quem cria isso é a própria pessoa, né? Ela escolhe um alvo ali, alguma pessoa que ela admira, que ela inveja, que ela acha que se ela superar, né, ela vai como se fosse roubar o posto daquela pessoa naquele quesito, né? As pessoas vão passar a admirar, nossa, fulaninho superou Beltrano aquilo ali, então ele é o bonzão nisso daqui. Então as pessoas vão criando essas coisas na cabeça, né? E vão colocando o objetivo de estar tentando entrar em conflitos com o outro, né? Tem até no livro, acho que Homo sapiens Reurbanizados ou Pacíficos, tem lá que um dos antônimos de conflito, um dos sinônimos de conflito é a competição, né? Então as pessoas vão criando conflitos para a vida dela, ela vai criando um ciclo constante, até porque a pessoa assim, insegura e competitiva, não adianta ela conseguir conquistar o objetivo que ela traçou. Por mais que ela supere uma pessoa, ela não vai se sentir bem com aquilo. Talvez um tempinho ela fique bem curtindo aquilo ali, né? Um pouco dos holofotes que ganha, mas daqui a pouco ela vai necessitar de uma outra, e outra, e outra, e outra. Não tem jeito, o buraco não fecha com isso, entendeu? Então, essa das adversidades autoimpostas. E das reações exageradas, tem muito a ver com essa questão do eu mereço, né? Aquela questão que a gente falou no início do eu mereço. A pessoa, ela às vezes fica indignada com determinadas coisas, né? Chama a vida de injusta e tudo mais, porque ela acha que ali dela, que ela tinha que estar tendo reconhecimento, que ela tinha que estar tendo aquela promoção, acha que tinha, ou seja, ela que acha que deveria ser a boa naquilo ali, porque o outro já tem aquilo, é bom naquilo. As pessoas criam esses mecanismos na cabeça e têm reações muitas vezes exageradas, né? Competições violentas, agressivas, em que elas entram por causa disso, por causa do mecanismo na cabeça dela que ela acha que tem direito ali, que aquilo ali deveria ser dela. Obrigada, muito bom. Rodrigo, Frederico. Aqui é Ana Cláudia. Oi, Ana Cláudia. Frederico, desculpa. Parabéns aí pelo seu verbete. Também é um tema de pesquisa, né, interessante, porque não tem nenhuma referência, né, na enciclopédia a respeito de competição, assim, um verbete mais específico. E só que eu estou abordando em outro aspecto, que é o do processo da autossuperação desse instinto competitivo. E aí você trouxe, né, várias ideias assim, interessantes, né, com respeito ao autoconhecimento, para a autossuperação, né, desse instinto. Né? Aí eu queria saber aí de você o que é que mudou, quais foram os efeitos na sua convivência, né, já que a pessoa ela é muito conflitiva, ela gera, né, conflitos, né, gera um clima, né, desorganizado, mais ou menos ao seu redor. Como é que está hoje, né, a sua convivência com as outras pessoas? Ótima pergunta. O que aconteceu foi uma melhora extremamente significativa da minha pacificação íntima, né, da minha autoconfiança, né? Hoje em dia eu estou uma pessoa muito mais tranquila comigo mesmo,
muito mais autoconfiante, aumentou, assim, digamos assim, estou com um pequeno grau de imperturbabilidade, ou seja, de questões externas. Hoje em dia não é tão fácil a opinião alheia, né, das outras pessoas me atingir, né? Hoje em dia eu tenho mais conhecimento do quem eu sou, o que eu sou capaz, o que eu tenho que fazer aqui. Você acaba mudando muito, né, no autoconhecimento, seus objetivos de vida, entendendo o que você está fazendo aqui, né, o que é esperado de você. Então é bacana isso porque quando você ainda está muito na Robex, né, ou obnubilado na nossa sociedade, você vai, é aquela coisa que no verbete eu falo das instituições, né, no item megalópolis, né, em que as pessoas vão todas, a sociedade diz que você tem que conseguir uma coisa, e todo mundo corre atrás daquela mesma coisa, então fica uma competição por aqueles, e por ganhos externos, né. Então eu vivi isso muito, né, eu queria ser um executivo, com dinheiro, carro, aquelas coisas todas, né, estava seguindo aquele caminhozinho que todo mundo fala, né, com uma mulher que seja destaque, ou seja, eu queria tudo aquilo que todo mundo quer, que a sociedade bota na cabeça da gente, né, e isso vai te levar a conflito em todos os campos, né, você querer ser o cara mais sociável, você querer, né, assim, tudo, então isso vai te levar, é a questão aqui da extracompetitividade em que se baseia, né, as megalópolis, né, como fala até o Homo sapiens pacíficos, tem isso bem claro. E aí comecei a vir mais para a questão da intracompetitividade, com o conhecimento da conscienciologia. Então, vai te tirando, vai mudando seus objetivos de vida, né? Você vai tendo objetivos de vida que não vão te levar a conflito com as pessoas, né? Isso é uma pergunta até que eu queria ter feito aqui, mas é porque não dá. Eu tinha feito um verbete muito grande, tive que cortar muita coisa. Mas era uma pergunta tipo, para as pessoas se questionarem sobre seus objetivos de vida. Porque, às vezes, é o seu objetivo de vida que está errado. É o seu objetivo de vida que vai te levar ao conflito com as pessoas. O que você está botando de objetivo de vida? O que você está tentando conquistar na sua vida? Né? Se você tem um objetivo de vida que você vai estar conflitando, competindo com outras pessoas, inevitavelmente, vale a pena refletir. Né? A princípio, a nossa Proexis, a gente está esperando, fazendo interassistência, né? Voluntariado, docência, e fazendo autopesquisa e reciclagem. Né? E isso, a princípio, não tem muito que você está competindo, brigando, disputando com outras pessoas, né? Tem até no Reurbanizados, no Homo sapiens, que fala isso, que a questão da proexis não leva à conflitividade, muito pelo contrário, que a partir da fase de execução, você tem que evitar qualquer tipo de competição. Eu falo, é difícil. No nosso mundo atual é difícil ainda, mas você tem que tentar evitar qualquer tipo de competição com os outros. Tá? Agora, o verbetógrafo aqui, Involuntariologia, página 2. Como avaliar os trafares ainda remanescentes no voluntariado conscienciológico, a fim de ampliar a sinergia? Na remissiologia, eu senti falta do verbete vaidade. Olha, todo mundo vai sentir falta de verbete na remissiologia, são só 15 no máximo. Eles já são atualmente 2.385. Bom, quanto à questão do voluntariado, né, é porque é o que a gente fala, assim, apesar de que, né, na Cognópolis, na Conscienciologia, a princípio a gente não deveria estar sendo competitivo, mas cada consciência ainda tem que superar os seus traços. A gente ainda vai certamente ver muitas pessoas com traços de competição aí nas I6, né? Isso vai ser inevitável, porque isso é questão de cada consciência. Mas a questão dentro do voluntariado ou fora, o tratamento, de certa maneira, é o mesmo, né? Assim, apesar de que a própria questão do voluntariado, né, principalmente a docência, talvez eu colocaria assim, é um item que chama atenção na terapeuticologia, né? Que eu acho que a prática do voluntariado, principalmente da docência, elas podem ajudar muito a pessoa a estar enxergando esse traço, né? E, consequentemente, você enxergar o primeiro passo para você estar começando uma ressex, né? Fazer uma reciclagem. Então, mas assim, os pontos é autopesquisa, autoconhecimento, é tentar reciclar esse traço e ver os 11 itens que eu coloco aqui na terapeuticologia que pode ajudar numa mudança mais imediata, né? Uma questão mais pontual, mais imediata. Ao verbetógrafo, você considera os esportes uma competição assediadora? Como fazer com as crianças para evitar a competição? Olha,
o esporte, a princípio, tá, como o nosso colega aí estava falando, né, quando ganha medalha de prata é muito difícil, o terceiro lugar. O grande problema é isso, né, ou seja, qualquer tipo de competição, né, que você se coloque, que te traga tensão, né, te traga estresse, né, e que você, dependendo do resultado, ou seja, se você perder por um outro, ou seja, interpares, você fica frustrado, você fica chateado, não vejo talvez como no melhor lugar onde a gente podia estar gastando o nosso tempo aqui na Terra, né? Pode ter seus pontos positivos, né? Como a nossa colega falou aí às vezes da questão dos paraplégicos, né? Dos paralímpicos, né? Pode ter um fator da pessoa sair às vezes de um processo negativo, né? Da pessoa tá em depressão, tá achando que não tem, e aquilo ali pode tirar ela, né? Pode mostrar para ela que existe vida, mesmo aquilo ali. Mas, realmente, a questão da própria conscienciologia, né? A gente está fazendo autopesquisa, voluntariado, docência, eu acho que é o rumo que vai estar seguindo aí cada vez mais, né? E menos competições esportivas, né? Vai ser a competição intraconsciencial. Mas cada caso é um caso, a gente também não pode generalizar tudo. Agora, ó, sempre é bom a gente lembrar que nessa questão de esporte tem o problema do jogo. Aonde tem jogo, tem aspecto negativo. Qual é? A competição maliciosa. Onde tem malícia, a coisa não é boa. Então, isso é uma coisa para se pensar. É tanto que eu mesmo já escrevi o seguinte: um casal nunca deve julgar numa competição, em qualquer jogo, nem de carta, devido ao processo de malícia, essas coisas. Porque está indo contra a pessoa. Se ele gosta dela, como é que ele está indo contra ela? Então, isso aí é uma coisa, não é paradoxal, é contraditória. Agora, aqui outra. Sou advogada, estou insegura às vezes, penso que não é cosmoético atuar na área se não tem conhecimento suficiente. Penso em voltar a trabalhar com outros advogados para poder aprender mais e dividir a responsabilidade. Por outro lado, às vezes acho que falta autoconfiança e temo estar apenas fugindo das responsabilidades. O que acha que devo priorizar nesse momento? Se você não se sente totalmente segura para exercer a profissão, melhor não fazer isso. Ou dar um jeito de enriquecer a sua cognição, o seu conhecimento, a sua competência. Isso aí é muito sério. Na dúvida, ainda mais advogado, você vai ser engolida pelo o regime que tem por aí afora, porque tem muito advogado de porta de cadeia e tem de tudo. Agora, o verbetógrafo, viu, professor Federico? Como o verbetógrafo analisa a situação dos esportes no estado mundial? Seria apenas atividade física para manter o corpo saudável? Eu acho que isso foi um pouco aquilo que a gente já discorreu aí, né? Se for a visão macro que a pessoa está querendo, ou seja, no estado mundial, a gente vê que ainda tem muito hoje em dia uma questão de disputa, né? Como se fosse de hegemonia de poder. Desde a época da Grécia, em que isso era feito mais ou menos como uma forma de tentar mostrar quem era o mais forte, quem era o melhor através do esporte, né? Hoje em dia a gente ainda vê muito isso nos países como os Estados Unidos, principalmente China, né? Que às vezes tentam usar a Olimpíada como uma forma de marketing para mostrar, olha, eu ainda sou poderoso, eu ainda sou quem manda no mundo, né? Eu ainda sou o melhor. Então, nesse sentido, certamente não é positivo, né? Agora, óbvio que o esporte, como uma forma de você estar fazendo a questão de saúde, né? Focado na saúde, é fundamental e necessário, né? Isso aí a própria medicina moderna diz que é necessário todo mundo fazer algum tipo de exercício, tipo, seja lá se é um jogging, né, uma corrida, uma malhação, uma coisa assim, é positivo. A questão é só quando você escolhe um esporte que você vai ter que estar competindo com outra pessoa, né? E aí, como o próprio Valdo já falou, já começa a entrar a questão de querer ganhar, às vezes usar artifícios não muito positivos, e aí que já começa a ficar um problema. Tenho identificado em minha personalidade que manifesto competitividade para saber quem tem mais razão. Gostaria de saber, da parte do verbetógrafo, quais as técnicas que foram utilizadas para superar a competição. Olha, quando você quer mostrar mais intelecto,
né, mais conhecimento e tudo mais, é porque você ainda está muito inseguro quanto à sua posição naquele grupo. Então você vê que você tem que estar com a razão, que você tem que estar certo, como uma forma de você ser mais admirado, de você se sentir mais aceito, de você estar se sentindo como se fosse mais seguro no grupo, né, como uma pessoa que está aceita já no grupo. Então a questão toda é a questão da insegurança, né? O problema é você tentar trabalhar isso, né? Como eu digo, mais uma vez, a questão do autoconhecimento é o que vai te dando segurança quanto a isso, as reciclagens, para você não ter mais problema. Eu tinha um tempo que eu realmente, às vezes, eu entrava em várias discussões em que, às vezes, aquelas questões que às vezes você via até que a pessoa estava com a razão, mas você não arredava a pé, né? E aí muitas pessoas não conseguem nem entender por que elas agem assim. Aí eu acho que é isso, assim, você não tenha medo de vez em quando você ouvir do outro, não tenha medo de você não ter que ter conhecimento de tudo. Eu tenho até uma pessoa na minha família, que eu tive uma conversa outro dia, de que ela, todo o evento social, qualquer tipo de assunto que está, ela sente que ela tem que entrar e falar alguma coisa. Como se ela não soubesse um pouco de tudo, ela como se fosse ser relegada, excluída do grupo, né? Ou seja, a questão da rejeição, né, do ostracismo é muito forte, gente, né? Eu tenho vários artigos que eu li aqui que falam como que as pesquisas, né, com máquinas modernas têm mostrado que o medo da rejeição, né, de ser rejeitado, excluído do grupo, ele aciona a mesma área do cérebro que a dor física, né? Então, ou seja, o medo da rejeição, e alguns também pesquisadores que eu li aqui, eles até tentam explicar isso, né? Que, na verdade, apesar da gente achar que foi questão de Darwin, né, que a gente evoluiu através da competição, as pessoas dizem que não, que o ser humano sobreviveu através da cooperação, né? Ou seja, foi a gente se unindo como grupo que a gente conseguiu sobreviver talvez a predadores, ao ambiente hostil que era antigamente. Então, parece que o nosso cérebro ainda hoje guarda os resquícios, né, de que antigamente, se você fosse excluído, você fosse praticamente morto, se fosse banido do grupo nessa época. Então, hoje em dia, parece que o nosso cérebro ele ainda trela, né, qualquer tipo de rejeição e tudo mais, né, tem uma carga muito forte, aciona a mesma área do cérebro de dor física. Então, a gente fica achando que às vezes, não, mas essas coisas não são besteira, tem importância para mim, mas nem percebe, mas tem uma importância muito grande, né? Tem 2 artigos aqui que eu li que os caras falam isso. Hoje em dia, as pessoas acordam pensando em status social, qual é a minha posição, como é que eu estou, as pessoas me veem, né? Qual é o meu valor aqui na sociedade, qual é o meu significado, então, isso é uma coisa hoje em dia que está predominando a sociedade. Não é mais tanto a sobrevivência por comida e ambiente, ela tem o mesmo aspecto que essa atitude de ter abrigo. Então, o que eu quero dizer na questão é o seguinte, se conscientizar disso, não querer saber de tudo, não tenha medo, entendeu, de você não saber de tudo, muito pelo contrário. Eu acho que à medida que você começa a escutar mais as pessoas, a demonstrar que legal que você sabe isso, que bacana. Isso, você vê que é engraçado, porque a competição era uma coisa que ela é um tiro no pé. A gente usa a competição para tentar ser mais aceito, mais admirado, faz rejeitado e afastar as pessoas da gente. A gente vai criando conflitos, etc. Reconhecer o que o outro tem de bom. Então, à medida que você vai desfazendo isso, você vai ver o contrário, você vai começar a ser mais aceito, mais admirado, ou seja, a pessoa que sabe escutar, que sabe dar o valor do outro também quando tem que dar o valor do outro. Os opostos da competição é engraçado, porque são o que vão dar o resultado que as pessoas que estão sendo competitivas na verdade vão querer. Então é um tiro no pé. Marilza, tudo bom? Marilza. Parabéns pelo verbete. E eu queria que você, por favor, em Paradoxologia, na página 3, falasse um pouco desse paradoxo da candidatura evolutiva sem competição. Eu acho que a gente abre uma autocompetição cosmoética dentro do processo evolutivo, porque quando você coloca as metas para seguir, né, você vai recebendo os insights, então você tem que fazer automaticamente uma linha de prioridade, e quando você tenta superar
as coisas que você precisa, não deixa de ser uma competição com você mesmo. Mas vamos ver a sua visão. Não, é isso. É até bom deixar claro que, na verdade, tudo isso que eu coloco como competição aí, né, nesses outros termos, é a extracompetitividade, né? Ou seja, a competição interpessoas, né? Como está lá na argumentologia, a intracompetitividade ou a competição intraconsciencial, essa é saudável e positiva, tá? Aquela que você está tentando, está se superando. Mas aqui no paradoxo, obviamente, eu estou me referindo à questão da extracompetitiva, né? Ou seja, que até lá no Homo sapiens pacíficos ele fala, né, que os serenões eles não competem com ninguém e eles prevêem a evolução sem competição, mas no caso ali também, a competição interpares, né? Mas a interconsciencial tem toda a razão, essa é super sadia e necessária para a evolução pessoal. Tá bom. Uma outra coisa que eu queria que você falasse um pouco aqui em fatologia é sobre o conceito do sucesso intrafísico. E logo em seguida você colocou preconceito. Então eu queria que você fizesse um cotejo disso. Como é que você vê isso hoje de dentro da conscienciologia? Como você faz essa comparação com a conscienciologia? Tá ótimo. Bom, a questão do conceito de sucesso intrafísico está um pouco ligado com aquilo que eu falei dos objetivos de vida, né? As pessoas que hoje em dia vão crescendo, tomando objetivos de vida, né? Os objetivos do sucesso da sociedade, intrafísico da nossa sociedade, né? Ou seja, o conceito de ter muito dinheiro, muitos bens materiais. Então, a partir do momento que a pessoa absorve esses objetivos, né? Os seus objetivos de vida, inevitavelmente vão te dizer se você vai ser uma pessoa competitiva ou não. O que você traça como objetivo, ele de cara, ele por princípio, ele vai estar te botando em conflito com outras pessoas, em disputa com outras pessoas, né, rivalizando, ou não. Então, a questão do sucesso intrafísico, eu quis muito dizer para isso, para esses objetivos da nossa SOCIM, né, dominante atual. Né? Ou seja, então, se você tomar esses objetivos, você não vai ter muito como fugir de ser competitivo. A questão do preconceito, essa é uma questão muito interessante, para mim foi muito importante, porque eu era extremamente preconceituoso. Eu era muito preconceituoso. E eu comecei a perceber que o preconceito estava embasado na questão da competição. Olha que ligação interessante, essa pergunta foi muito boa. Porque eu queria me sentir melhor, queria me dar mais valor, queria tentar me sentir mais valorizado, né? Queria acabar um pouco com a minha insegurança, com a baixa autoestima. Né? E o preconceito é um mecanismo de você conseguir tentar fazer isso. Você está se enganando, na verdade. Né? Mas é um mecanismo de você tentar fazer isso. Por quê? Você tenta colocar a grande parte das outras pessoas num nível abaixo de você, mostrando um snobismo, uma arrogância, tentar se dar um pouco mais de valor, de você tentar se sentir um pouco melhor consigo mesmo. Então, que o meu preconceito estava enraizado nessa questão de insegurança e baixa autoestima, quando eu tentar competir, né, me sentir melhor, como se fosse merecedor da minha família, que eu via como família, né? Eu queria, como eu falei no início, né, meus irmãos, acho que eu via como muito bem intrafísicos, e aí eu tentando me sentir merecedor, né, tentando competir ali para ganhar o valor, para ter o merecimento de fazer parte ali, né, daquela família e tudo mais, eu criava uma questão de preconceito, né, como uma competição para eu me sentir melhor que os outros. Sabe? Que é uma maneira de você competir em esforço. Então, a pessoa que ainda ela se esforça muito, né, a muitas coisas, é fácil de você competir. É só ser arrogante com os outros, colocar eles como se eles fossem inferiores a você, e você se sente como se fosse uma situação de superioridade. Uma questão de competição, né, mas tem vários benefícios, e que hoje em dia eu também já cuidei disso, e, poxa, a vida melhora muito com isso, é uma coisa impressionante. Ok, Frederico, muito obrigada. Hoje, aqui queria fazer duas perguntas. Aqui na página 2, na parafatologia,
fala na terceira linha, a ausência da sinalética energética e parapsíquica pessoal. Eu gostaria, se pode aprofundar qual é a relação com a competitividade e como é que a melhora da sinalética pode ajudar a superar ou ultrapassar a competitividade. Claro. E depois... a questão é a seguinte, aqui quando eu falei da questão da predisposição energética à heterossedialidade e as evocações doentias, então a pessoa que tem esse pensene, né, ou seja, tem os pensamentos e a energia toda da questão da competitividade, da competição, ela invariavelmente vai acabar atraindo, né, consciências afins, com esses traços também. E se você é uma pessoa que tem a questão da sinalética, né, você pode estar notando, né, que você evocou aquela consciência, ou seja, que aquele traço está se manifestando. Aí vamos supor que você consegue desassimilar. Daqui a pouco, se você tem de novo, voltou. Então, é uma maneira, a sinalética, o mapeamento sinalético foi uma forma que me ajudou muito, desde que comecei a psicologia, a estar buscando autoconhecimento, né? Porque você vai mapeando o que são esses traços, o que são esses assédios que te pegam, né? Em que ocasiões te facilita para você entender aquele sinal, o que estava acontecendo naquele momento e quando que está se repetindo e as consequências. Então, a sinalética eu vejo como uma ferramenta muito importante, autoconhecimento e autopesquisa, como depois uma forma de você ver se você conseguiu reciclar ou não aquele traço, à medida que você já não começa mais a focar aquelas consciências e ter aquele tipo de sinalética. Alverbetógrafo. Em Sinergismologia, página 2, primeira linha. Poderia comentar sobre o sinergismo patológico, competição, rivalidade multissecular, fazendo cotejo com o princípio da inseparabilidade grupo kármica? Perfeito. Bom, isso daí é a questão da competição, né? Muitas vezes ela pode estar vindo, né? Pode ser uma questão de outras vidas, né? São aquela coisa que vai vindo de uma vida após a outra, né? É a interprisão, que conseguiu, disputou alguma coisa com o outro, de repente teve morte, teve consequências desagradáveis, né? E aí vem nessa vida, e agora o outro quer dar o troco, e aí podem ficar assim, né? Sei lá quantas vidas, quantos milênios, competindo com o outro, disputando, brigando, rivalizando eternamente, e perdendo um tempo enorme evolutivo, né, da pessoa poderia estar focando em outras coisas, ou, né, se você foi aquela pessoa que sofreu na última vida, você simplesmente está botando, né, a bola para trás, né, porque a mágoa, o problema de mágoa é de quem está magoado, né, não do outro, né? Então, ou você aprende a superar isso, né, ganhar maturidade para superar isso e seguir em frente na tua evolução, ou se for o caso, se você de repente tem mais maturidade, né, no caso é sempre quem tem mais maturidade, né? Você está conseguindo, se você fez mal ao outro, de repente você está tentando assistir, fazer alguma forma de se retratar com essa pessoa para conseguir romper com esse ciclo, né, de muito milênio, muita vida, de pessoas competindo aí entre si. Professor Valdo, aqui em cima. Aqui, Alverbetógrafo, poderia comentar como foi a teática das reciclagens relacionadas à competição assediadora? Isso é outra pessoa que está falando, tá? Ok. Bom, a reciclagem foi... A primeira coisa foi identificar isso, né, na minha pessoa, conseguir entender os impactos disso, né, porque à primeira vista, né, como eu digo, na nossa sociedade a gente entende, as pessoas, se você for conversar com a maioria das pessoas na sociedade normal, elas vão entender que isso é positivo, que isso é necessário para você crescer na vida, para você ser bem-sucedido, né? Que a nossa sociedade prega que a competição é importante. Então, o primeiro de tudo é você entender que você tem, é você aceitar, é você conseguir compreender e buscar os verdadeiros efeitos disso, né? Além do paradigma, digamos assim, limitado, convencional, né? Então, você vê como que isso atinge a sua vida, como é que ela impacta negativamente a sua vida, e a partir dessa compreensão maior do negativismo desse traço, inevitavelmente você vai começar já a mudar e parar de agir assim, né? Aí, obviamente, precisa também, de vez em quando, de você estar alerta, né, para algumas situações que o traço, por questão de repetição, né, de sinapse neural, né, às vezes a sinapse não se desfaz rapidamente, então você ainda, às vezes, pode ter alguns resquícios e é você ficar atento a quando você sentir que alguma coisa está pegando em você, e às vezes a sinalética também pode ajudar isso, né?
você está não deixando aquele traço se manifestar. Né? Você está atento para não deixar ele se manifestar até você conseguir reciclar ele 100%. Álvaro Betógrafo, na parafatologia, quinta linha, poderia aprofundar a autoprocedência baratrosférica? Claro, a questão aqui é muito que a competição, né, esse traço competitivo, né? Às vezes eu já vi pessoal falando aí que aqui no nosso intrafísico a gente está na baratosfera, né? E você vê que o traço da competição é predominante visto como uma coisa normal, né? Então essa questão aí da baratrosfera também ter, né, certamente, pelo menos em alguns níveis, né, de dimensões da baratrosfera, muita questão da competição ainda, né? Então, a pessoa que vem da baratosfera, ela tem uma probabilidade grande de ter esse tipo de traço. Sobre o DAC, no adendo, os itens 3 e 5, holoculturologia e multiculturologia, estão mais relacionados ao Estado mundial? Sim, mas estão relacionados a você, a mim, a quem está ouvindo, ao Frederico, que está aí nos ouvindo, a turma aí dos tertulianos, teletertuliano e até paratertuliano. Isso diz respeito a todo mundo, porque quanto mais cognição a pessoa tem, se ela tem algum assento ou embasamento de cosmoética, o que se passa? Ela vai evoluir mais depressa. Então é muito importante uma holocultura geral e a multiculturologia. A multiculturologia é muita gente, inclusive de academias, das universidades, que combate, porque quer que a cultura seja só aquela delas, e mais nada. Nós vemos isso aí todo dia. Há até gente que já foi convidado para fazer conferência conosco, que não quer saber da gente, porque ele está defendendo a autobiografia cultural dele. Então, agora aqui, poderia ampliar os itens 6 e 7 para culturologia e transculturologia? O caso todo é o seguinte: para culturologia eu chamo aquela cultura que envolve os processos de parapsiquismo ou da inteligência multidimensional. E transculturologia é aquela que transcende essa cultura básica de onde você está, da universidade, da sua nação, onde você vive, do seu país, da sua condição de cidadania. Isso é a transculturologia. Então, é a transcendente. Essa transcendente pode ser adquirida, por exemplo, através do curso intermissivo, que a pessoa vem com outras ideias, com outras finalidades, ela tem outros escopos, outras metas, outros objetivos na vida dela, diferente da média da população. Então, o estudo é transcultural. De modo que vamos examinar isso aqui nesses 7 itens. Não tem nenhum que seja igual ao outro, tá? Eles são diferentes. Pode falar, o que você queria? Olha lá embaixo, em argumentação, sim. Folha 16. O que você 16. quer? Então, o senhor traz aqui para nós, certas leis muito positivas e evoluídas, infelizmente, não pegam, porque afetam os maus costumes da sociedade intrafísica ainda patológica. O povo patológico ainda quer manter aquelas leis que não pegam. Tem um monte delas no Brasil que não pegaram. Entende? Que é coisa boa, que é para ajudar os outros, mas não pega. Outros, pega pela metade, eles desviam, faz uma opção de coisa nesse sentido. Agora, veja, isso tudo é um processo cultural. É um problema que eu falo aí dos problemas de costumes e usos, porque o que manda mesmo na sociedade é o costume. Então, de uma certa... O costume, às vezes, tem muito mais força do que as leis. Tem gente que ignora, não sabe nada e nem quer saber nada de lei. Ele segue o costume, aquilo que veio do pai dele, da mãe, do avô, aquilo que é a tradição da família, a tradição da profissão que ele exerce. Se ele é artesão, então é sempre daquele jeito. Entende? Isso aí é uma pena. Quando o senhor traz aqui como sendo positivo e evoluído, na realidade, o que for positivo já está na direção do pró-evolutivo, né? Pois é. Nesse sentido. Agora, o processo é pensar, né? A gente tem que examinar isso tudo.
Eu fico só pensando o seguinte, por exemplo, existe umas, assim, tipos de profissão que hoje estão, assim, parece que expandidas. Uma delas é a do tatuador. E sempre eles andaram fazendo, mas hoje existem técnicas, existe processo de máquinas para tatuar, tudo aquilo. Então eu fico pensando, como é que fica aquele costume da tatuagem? E como é que essa pessoa fica envolvida com isso? Isso é uma interprisão grupo kármica. Por quê? É uma estigmatização, querendo ou não. Muita gente se arrepende das tatuagens. Aquela moça faz uma tatuagem. Lá, ela não tinha namorado, ou se tinha até um namorado gostava. Ela brinca com o namorado e arranja um que ela se apaixona perdidamente pelo rapaz. E aí, como é que vai fazer se a tatuagem dela é enorme? Se for mexer, aquilo não dá muito certo. E o rapaz não quer saber da tatuagem. Então ele vira para ela e fala assim, não dá, eu não consigo ficar perto de você com esse monstro que está aí nas suas costas. Que às vezes é um dragão, milhões de coisas. Então veja, isso tudo, como é que fica agora o tatuador nisso? Perante a lei de causa e efeito, a lei do karma, como é que fica essa condição? Vocês estão entendendo? Então, olha aí o problema de costume, se irradiando pela lei de causa e efeito, e indo pela interprisão grupo kármica, aparentemente uma coisa até bonita, que o povo gosta. Você está entendendo agora como é difícil esse negócio de costume? Ele fica... Não é fácil, por isso que eu sempre desanquei com esse negócio de tatuagem, que é uma besteira enorme. Eu comecei a desancar com isso, porque era a pessoa que chegava para mim e falava assim, olha, eu queria acabar com a tatuagem, dá um jeito para mim. Eu lá no meu processo de situação, você sabe, isso aí é dificílimo. Hoje tem raio laser, tem uma opção de coisa, mas, por exemplo... Pois é, a colorida é difícil, não sai, mas mesmo que seja só a pretinha, um unicolor, monocolor, o que é que se passa? Às vezes a pessoa fica com verdadeira cicatriz, por mais que faça, mesmo com raio laser e tudo mais, porque depende da reação do organismo dela, a opção de coisa. Agora, pele, gente, é um negócio brabo, não é fácil. Nesse caso, justamente do tatuador, ele tem lá os seus agravantes e atenuantes. Agravantes é que ele está contribuindo para a interpretação. Você acha que os atenuantes dele superam os agravantes? Pois é, não, acho que não. Na minha terra, tudo que eu tenho visto não é caso, de modo algum. Difícil. Pois é. Atenuantes é a burrice dele mesmo, que dá alegria para a moça que está querendo, o rapaz que está querendo. Sim. Agora, vocês já viram que os tatuadores, geralmente, eles viram uns monstros, né? Sim. Tudo tatuado, a cara, braço. Sim. As moças fazem questão de tatuar tudo para mostrar, que é para mostrar a profissão. Ela ganha dinheiro com aquilo. Agora, veja, ganhar dinheiro para estigmatizar os outros, na minha terra eu não dormia à noite. Pois é. Não daria para dormir. Pensa nisso. Sim. Aí seus atenuantes vão para o beleléu. Escambau. Acabou. O que parece pequeno vira grande. Sim. Eu estou dando só um exemplo, tá? Tem muito mais coisa do que isso. Aqui, pode falar, Miguel. Para o herpetógrafo, na página 3 da paradoxologia, se podia aprofundar a relação do paradoxo da mega inteligência com minifalhas, qual é a relação com a competitividade? Esse é um paradoxo também que achei bem legal, pelo seguinte, porque na verdade, né, às vezes a gente tem um pensamento simplista, que a pessoa que tem uma parapatologia, então é uma pessoa, sei lá, menor, né, digamos assim, pessoa menos capacitada, mas não. O que eu quero dizer aí é que temos a minifalha seria a competição, no caso, né, e a mega inteligência é porque a gente vê que a gente tem pessoas brilhantes no mundo, super inteligentes, super capazes de pensar e de fazer, de construir empreendimentos gigantes, mas que tem, né, esse traço competitivo, às vezes violento, agressivo, forte, né, de destruir, de passar por cima dos outros. Então é a questão de que essa parapatologia, ela não é uma coisa que limita a pessoa, ou seja, se é uma pessoa
um grande tocador de obra, né? Uma pessoa inteligentíssima, vários trafores, mas usar tudo isso para a questão da competição assediadora, né? Federico, en la página 3, en numerologia, você tem um item que diz o medo de não valorização pelo grupo. E eu digo, quando uma pessoa tem medo de não ser valorizada pelo grupo, que comportamentos você acha que mostra? Olha, a questão da não valorização pelo grupo, né, no caso que eu quis botar aí, é que ele vai ser, se a pessoa tem isso, tem muita probabilidade dela estar entrando em algum tipo de competição, né? Ou seja, dela demonstrar o traço da competição. Porque se ela tem, às vezes, o medo de não valorização pelo grupo, a tendência, às vezes, é você tentar pegar algum membro do grupo que você almeje, que você inveje, que você tenha admiração, né? E, às vezes, você entrar numa competição com ele, naquele traço, naquele quesito específico que você admira, ou seja, que você vê que o grupo admira, né? Ou seja, que você vê o seguinte, se eu competir e ganhar dele, é como se aquele valor daquela pessoa viesse para mim, as pessoas vão passar a reconhecer que aquele valor é meu, que aquilo que elas valorizam é meu, e aí passar a ser valorizado pelo grupo, ficar mais tranquilo. Então, o que eu quis botar é isso, ou seja, o medo de você não ser aceito pelo grupo é muito capaz de te empurrar para uma competição com algum membro do grupo, né, no sentido de você conseguir, então, ser valorizado pelo grupo por aquilo que aquele outro membro é valorizado. Frederico, página 2, tecnologia, as técnicas espúrias de manipulação interconsciencial, você pode comentar? Ah, claro. Muitas vezes a gente pensa em competição como uma coisa aberta, né? Eu até coloco na numerologia aqui, a gente pensa às vezes muito na competição como uma coisa aberta, mas o primeiro item da numerologia, eu coloco a competição velada, né? O terceiro item é a competição indireta, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a gente tenta usar de manipulação, né, em termos de competição. Muitas vezes a gente usa a técnica da manipulação para competir, né, para a gente conseguir ganhar o que a gente quer, o nosso objetivo que a gente está competindo com a pessoa. Às vezes a gente é dissimulado, né, com a pessoa, e tudo isso visando aquele nosso objetivo. Então você vai, conversa com a pessoa, tenta manipular ela para ela, né, de alguma maneira você tirar ela daquilo ali que ela estava focando, ou que ela estava visando. Então a gente usa muitas vezes, quando a gente está competindo com uma pessoa, nem sempre é uma competição aberta, muito pelo contrário. Na nossa sociedade hoje em dia, a maioria das vezes é uma competição velada, ou seja, tem uma pessoa que está, né, fazendo dela e tem uma outra que está secretamente, né, às vezes, muitas vezes manipulando essa consciência, desviando ela, né, tentando confundir essa consciência, ou tirar ela daquele caminho, ou às vezes até sabotar ela dentro do grupo, né, ou no trabalho com o chefe. Então, até na fatologia eu coloquei vários itens, né, como sabotagem, fofoca. Teve um outro lugar que eu coloquei a questão de... Esse tem mais. Eu botei, você ter informações privilegiadas sobre uma pessoa. Então, muitas vezes a gente usa de várias dessas técnicas indiretas e veladas, né, para você estar conseguindo atingir os seus objetivos, que você está competindo com o outro, que você está querendo derrubar o outro, ganhar a posição do outro, ou coisas do tipo. Ok. Na mesma página, aqui na última linha, os efeitos deletérios da alta assedialidade. Você pode comentar, por favor? Claro. É aquilo que eu estava até comentando aí, né? Na questão de que quando você começa a perceber, né, que você é competitivo, né? Quando eu estava respondendo a pessoa que estava querendo saber como fazer isso, e você começa a entender os efeitos negativos disso, então eu estou falando na verdade disso, ou seja, a competição é um traço intraconsciencial, ou seja, é um autoassédio, né? E os efeitos deletérios. Então, assim, você começar a perceber, são todos os efeitos negativos advindos desse autoassédio, ou seja, desse teu traço, né? Desse teu traço assediador, da competição. Na 3, o crescendo, se não tiver ninguém para perguntar, ok? Se tiver alguém na linha, a gente cede a vez. Mas na página 3, então, o crescendo patológico, abusos interconscienciais, débitos grupocármicos e o seguinte também. Ah, tá.
Os abusos interconscienciais que eu estou falando é isso, ou seja, à medida que você vai competindo com as pessoas, né, isso daí é mais ou menos que eu estou querendo chamar de abusos interconscienciais. Você começa a brigar com as pessoas, lutar com as pessoas, passar a perna nas pessoas, atropelar as pessoas, né? Então, isso eu estou chamando dos abusos interconscienciais, ou seja, todos esses conflitos, todos esses interassédios, né, que você vai criando a partir desse traço. E, consequentemente, você vai criando débitos grupocármicos com isso. Inevitavelmente, né, a competição, né, tanto na frase enfática, né, eu quis deixar isso bem claro, né, que a competição assediadora cria interprisões grupocármicas, travando a evolução mundial. Então, à medida que você está competindo com as pessoas, nessa forma assediadora, você está criando ou reforçando, né, interprisões grupocármicas que você tem. Você pode estar criando novas ou reforçando antigas, né? E o segundo aqui... Deixa eu ver aqui. E o crescendo da gravidade dos equívocos não corrigidos. Ou seja, aquela pessoa, né, à medida que você não corrige esse traço da competição, né, a tendência é você estar querendo cada vez mais. Né? Ou seja, você vai competindo com muita gente, vai criando várias interprisões, e aquela pessoa, às vezes, que ainda vai conseguindo ter sucesso, ela vai cada vez querendo competir por coisas maiores, porque ela acha, né, que ao ela alcançar e ser bem-sucedida na competição, ela vai achar pacificação íntima, lê do engano, né? Ela pode ficar temporariamente satisfeita com aquela conquista, mas dentro em breve vai voltar, né? Toda essa insegurança, esse desconforto, essa falta de autoconhecimento, e ela vai voltar a querer competir e, em geral, vai escalonando, né? A pessoa vai querendo, ela acha que já não adianta mais competir por uma coisa daquele nível, ela vai querer uma coisa maior, e maior, e maior, e maior. Insaciável, né? Na nossa sociedade, aí, às vezes, né? As pessoas precisam de um carro maior, uma casa maior, né? Tá sempre querendo mais promoção, ganhar mais, né? E aí aquela coisa vai crescer. Você vai cada vez fazendo coisas piores, às vezes, né? Para estar conseguindo coisas maiores, atropelando pessoas, e a coisa tende só a piorar, né? Alô, professor. É uma pergunta extra-pauta do dicionário. Eu queria saber se o senhor tem trazido verbetes novos com relação àqueles impressos, ou aqueles que estão trazidos, eles não são, já foram revisados, porque eu não tenho cuidado, mas alguns contêm alguns erros. Eles são novos com relação aos impressos? Não entendi nada. Sim. Não, todos esses aí, a maioria deles são novos. Maioria. Sim. Tem alguns agora que vão entrar, talvez assim uns 15 que são dos antigos. Mas esses aí eu estou trazendo os novos, porque ninguém revisou, para ver se faz a revisão aqui. Sim, porque alguns contêm alguns pequenos erros. Hoje, por exemplo, tem uma série de coisas, tem espaço em branco. Então, esse eu não conto naqueles que... Hoje só tem eu achei uma vírgula opcional, então não tem grande coisa. O processo de vírgula também está bem. Mas agora, aqui, tem uma série de problemas. Está faltando um L em transculturologia. Tem alguns que estão com a linha frouxa. Isso tudo eu estou fazendo porque são novos. Você vai olhando aí aquilo que você vê se você me ajuda. Eu fico na dúvida porque... Eu confio em você como virgulista e virgologista. E crasista. Mas a gente fica na dúvida se a gente já não está corrigindo o que foi corrigido. Pode corrigir. É dupla... Vale a pena. Dupla visão. Obrigado. Eu não sou masoquista, mas eu adoro a heterocrítica. De todo mundo. Crítico, para mim, nunca é criticastro, sabe? Ele é um grande cara. Porque sempre está se dedicando a ver o texto, sempre ajuda muito. Então, vou fazer uma pergunta aqui, eu já me questionei lá na revisão, a questão do efeito halo. A gente tem visto na enciclopédia que o efeito halo está sem hífen. E eu consultei os livros técnicos e eles trazem o efeito dominó com
Sei, mas isso aí varia muito. Tem muita coisa que nós criamos, porque a situação fica no estilo da gente. Por exemplo, tem uma coisa que a gente deixou passar no verbete de hoje do Frederico. Tem 9 vezes a palavra disputa. Eu vou tirar isso tudo e pôr outra no lugar. Ah, sim. Pelo Copa. Cada competição. Essa palavra não é boa, porque já está muito, vamos dizer, prostituída. Vê se me entendem. Tá certo? Literalmente prostituída. Então, eu vou mudar. Existe exatamente 9. Já está tudo marcado. Nós já estudamos tudo aí. Eu vou mudar isso tudo. E vou colocar também uma linha lá da culturologia, que não tem, porque todo verbete tem a culturologia, porque culturologia é item fixo. Tá certo? Agora, ó, para o nosso amigo Frederico, o professor Frederico, está lá, o verdadeiro galã de Hollywood, que acabou de chegar lá do Rio de Janeiro, eu espero, então, mais pelo menos uns 100 verbetes. E outra coisa, faça uma porção deles, manda para cá e depois você vem aqui para defender pessoalmente, para o povo ver como é que você é um galã. Fora de sério. Tá certo? Isso é importante, hein? Ok, os obrigado. nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 49 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 14 perguntas online. Os recados de hoje são do Loche sobre o simpósio de Proexologia, o Eduardo sobre o CP2, a Mercedes sobre a Semana da Saúde e a Marta sobre o curso Identificação das Diretrizes da Proexis. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o evento que é o 2º Simpósio de Proexologia, que ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu entre os dias 20 e 21 de outubro, agora 2012. Vamos ter a participação de vários pesquisadores. Eu gostaria aqui de hoje destacar alguns dos pesquisadores e temas. Nós vamos ter, por exemplo, o tema Fase da Acabativa Existencial, Longevidade e Proex, com a professora Beatriz Tênios. Vamos ter também o tema Honoré de Balzac, uma abordagem proexológica. Quem irá apresentar o professor Gustavo Oliveira Vieira. E também nós vamos ter o tema Manual de Prioridades Pessoais como Profilaxia ao Desvio Proéxico, um relato de caso, professora Eliana Manfroy. Teremos também o tema O Paradireito como Norteador da Autoproexis. Rodrigo Marchioli irá apresentar. Então, esses são alguns dos temas que serão discutidos no 2º Simpósio de Proexologia, aqui em Foz do Iguaçu, 20 a 21 de outubro. Convidamos todos vocês. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O IPC, em parceria com o CAEC, convida para o curso ECP2. O ECP2 é um curso de imersão em hotel por 3 dias e são instalados 2 campos bioenergéticos e consciencioterápicos, visando a auto-organização para a desperticidade. Os campos favorecem a reorganização parasináptica e a sustentabilidade energética para a execução das metas propostas pelo próprio aluno no curso ECP1, que antecede o ECP2. Nós temos, para essa turma aqui, de Foz do Iguaçu, de 21 a 23 de setembro, um desconto especial para este CP2. E esse desconto vale até hoje, ok? Então, obrigado. Informações, telefone 2102-1448 ou no CAEC 3525-2652, prefixo 045. Boa tarde a todos. É uma satisfação convidar a todos vocês a participar da 5ª Semana de Saúde Holossomática da Cognópolis, de 31 de agosto até 9 de setembro, onde teremos o curso de campo da OIC, imersão progesioterápica, eventos em parceria com outras instituições conscienciocêntricas e os eventos de pesquisa da consciencioterapia, 7ª Jornada de Saúde de Consciência e 6º Simpósio de Autoconsciencioterapia. Também será o lançamento da primeira revista científica da consciencioterapia e o primeiro encontro presencial do Colégio Invisível da Consciencioterapia. Não percam esta oportunidade. Obrigada.
Boa tarde a todos. Nós queremos convidá-los para o curso Identificação das Diretrizes da PROEX. Esse curso visa facilitar a identificação da especialidade da Conscienciologia com a qual você tenha mais afinidade. Nós temos uma metodologia que vai facilitar essa identificação e, dentre os objetivos do curso, nós temos ampliar o rapport ou a sintonia com os evoluciólogos. Segundo, descobrir o papel individual na Maxi PROEX. Terceiro, definir o público-alvo da PROEX pessoal. O quarto objetivo é facilitar o acesso dos alunos aos conteúdos do curso intermissivo. O quinto, favorecer a identificação da linha pessoal da PROEX. E o sexto objetivo é propiciar a reflexão dos fatores determinantes da PROEX. Esse curso será ministrado aqui no CAEC nos dias 25 e 26 de agosto. No sábado, o curso inicia às 8h30 e vai até às 22h, então é um curso de imersão. As informações e inscrições podem ser feitas pelo telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone, 045 3525 2652. Obrigada e até logo. Para amanhã teremos o verbete Ergonomia Proexológica. A especialidade é Proexologia, de autoria da professora Anália Lopes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.